Boa noite a todos. Vamos nos preparar aqui. Sexta-feira hoje, especial. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Nós aqui estamos preparados. Oi, Vi! Oi, Ju! Oi, Mônia! Primeira a entrar, uma das primeiras a entrar, né, gente? Que lindo vocês! Todo mundo bem? Como é que tá na sexta-feira aí? Hoje eu estou animada, porque o papo vai ser bom. Oi, Alexson, tudo bem? A Marina já entrou. Eu tô aqui mexendo nas luzes, gente, porque hoje eu não tô com muita facilidade. Eu já vou deixar a Marina entrar e nós vamos conversar juntas com vocês hoje. Ai, o volume tá bom. Oi, Oi, Olá, Marina! Boa noite, tudo bem? tudo bem e você? Estou aqui arrumando as parafernálias e eu queria te agradecer demais, gente. Hoje você é a 31ª pessoa que eu tô fazendo a live. Hoje? Hoje. Você é a 31ª que nós estamos batendo papo aqui. E Nossa, que pique, hein? E eu tenho que te falar que eu tô muito nervosa e muito animada pra gente conversar. Porque vai ser um assunto que eu acho que ele... Ô, gente, primeiramente, boa noite. Eu já empolguei, já comecei a falar aqui. Queria agradecer a todo mundo que está participando. Eu tô vendo que tem as pessoas que todas as lives estão aqui comigo. Que legal, né? É muito legal. A live sempre fica salva. A caixinha de pergunta fica aberta, então se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar para a gente. Então, como eu estava dizendo, Marina, eu acho que é um assunto muito importante, porque tudo na nossa vida, todas as áreas, elas envolvem relacionamento, né? Sim. Então, seja o relacionamento familiar, o relacionamento amoroso, profissional, tudo que causa confusão ou problema envolve o relacionamento, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rízia Frois, eu sou advogada, moro aqui nos Estados Unidos. E durante a quarentena eu estou fazendo essas lives sobre diversos assuntos e hoje a minha convidada é a Marina. Eu que tô feliz, eu que me sinto honrada, eu tô assim, super alegre mesmo de estar conversando com você, né? E eu acho assim, o que você falou, né, sobre relacionamento, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, eu trabalho com gente, é complicado, né? Aí eu penso assim, mas quem que não trabalha com gente? Mesmo que você esteja atrás do computador, você tem que enviar algo que você está fazendo para alguém. Ou você tem que agradar alguém, ou você tem que convencer alguém. Então a gente sempre tem que se relacionar. É impossível não se relacionar. Até os TIs, né, as máquinas, a inteligência artificial hoje, que foi aí implantada e não tem mais jeito de... Não vai desaparecer nunca. Então, assim, também a gente se relaciona com a máquina. Então, assim, você tem razão. Rízia, relacionamento, ele tá no ar. Então, o tempo todo, a gente o tempo todo se relaciona. Não tem jeito. Então, a gente precisa caprichar, Então, né? eu queria que você se apresentasse para a Sim. gente um pouquinho. Eu acho que nós estamos passando um momento que é difícil, que nós nunca tivemos uma pandemia, né? O nosso assunto vai começar desse, onde as pessoas se viram obrigadas ou a estarem sozinhos, porque nós vamos falar sobre isso também. Muita gente teve dificuldade em lidar com ela mesma. É E os verdade. casais, que com o tempo tiveram que ficar mais tempo juntos. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de você. Tá, então assim, né? Eu sou psicóloga com especialização em sexualidade humana. E eu trabalhei durante 15 anos no Hospital das Clínicas em um projeto que chama Prosex, né? Quem cuida desse projeto é a Carmita Ávido, que é uma psiquiatra que é bem renomada em relação a essa área de sexualidade. Ela é psiquiatra, mas ela trabalha basicamente com comportamento, né, sexual. Faz bastante pesquisa, fiz bastante pesquisa lá com ela e tudo. E aí eu quis sair porque, assim, eu queria fazer outras coisas. Eu não queria ficar só dentro do hospital. E, claro, eu sempre tive clínica também, né? Mas eu queria fazer outras coisas. E, assim, foi muito legal, porque eu acho que eu aproveitei muito de todo o conhecimento que o hospital pode dar, porque, assim, tem muitas coisas que hoje não chegam na minha clínica que eu via no hospital, né? Então, lá eu atendi tudo que você pode imaginar, de coisas bizarras a coisas mais comuns, disfunções sexuais comuns, transtornos de preferência, que são
os comportamentos bizarros sexuais, né? Então, eu aprendi muito lá, mas eu quis sair justamente para ter essa liberdade, para estar falando, por exemplo, aqui com você, para fazer as palestras que eu faço nas empresas, para trabalhar com grupos pequenos. Eu faço de tudo hoje, né? Sim, uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar em clínica, porque até mesmo no hospital eu atendia grupos e atendia individualmente pessoas com queixas, com insatisfações na área sexual. Aqui fora, né, fora do hospital, eu sempre fiz orientação de pais, né? Então, em relação aos filhos, quando eles começam a descobrir a sexualidade, ou quando eles fazem uma pergunta, ou, assim, ou um comportamento sexual de uma criança. Então, eu sempre trabalhei com orientação de pais também. E hoje o que eu mais atendo são casais, né? Então, assim, para mim a pandemia está sendo, em termos profissionais, riquíssima, né? Eu acho que mais rica do que se eu estivesse fazendo pesquisa mesmo, como eu fazia lá no HC. Então, hoje Isso que eu eu falo que eu sou queria. uma sexóloga muito livre. Eu faço o que eu quero hoje, né? Eu faço E isso que eu. chá de lingerie, eu vou em empresa, vou em escola, eu faço tudo hoje, dentro da minha Ah, área, lógico. desculpa, viu, Marina, que de vez em quando eu vou te interromper só para a gente ler nos comentários aqui. A Tá. Mônia, uma amiga minha que está falando que é assunto muito bom, ela estava interessada em saber sobre essas conversas, porque eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, igual você falou, da pandemia. Qual foi o impacto que a pandemia teve nos relacionamentos? Igual você falou, né, que você atende muitos casais, como é que ficou a situação? Olha, a situação está ainda, né? Porque, assim, É, prometeram pra gente uma quarentena que durou não sei quantos dias. Se a gente for contar de quarentena, não teve nada, né? Então, assim, o primeiro impacto, eu vou contar do primeiro impacto até agora, porque agora que os pacientes estão bombando para mim, né? Porque, vou explicar por quê. Bom, quando começou tudo isso, eu perdi muitos pacientes, né? Assim como eu mesma também parei um pouco a minha terapia, que eu também faço terapia, né? Porque a gente fica sem saber se vai ter dinheiro para pagar, aquela coisa toda, né? Então, assim, uma queda de dominó mesmo, né? Então, assim, um prejudica o outro, que prejudica o outro, que prejudica o outro. E agora as pessoas estão aparecendo e me contando por que elas estão voltando, né? Então, assim, como que foi essa pandemia? Como que tá sendo? Porque agora as pessoas já estão saindo, né? Então, num primeiro momento, teve o medo. Então, o medo, olha, eu não posso sair de casa, eu tô com medo. Então, assim, esse medo não fez as pessoas ficarem em casa relaxadas, curtindo só, né? Então, assim, as pessoas tinham medo, não sabiam o que ia acontecer, o que era esse vírus, o que não era. Então, os primeiros 40 dias mesmo foram aterrorizantes. Então, assim, não foi tão tesudo que nem todo mundo acha, ficar em casa, de que lua de tesão, mel. agora eu vou poder ficar em casa, vou poder namorar. Algumas pessoas, sim, tiveram mais tempo para namorar. Quem são esses casais? Aqueles casais que estavam bem assim, conversando bem entre si e não tinha nenhum problema aí no relacionamento, nenhum problema em potencial, porque problema a gente sempre tem, né? Esses problemas não param de Todo aparecer. mundo. Mas de conflito mesmo, de comunicação de casal, esses casais que não tinham, eles puderam curtir mais o tempo juntos, porque tudo que a gente quer na vida é ter tempo. A riqueza do momento é ter tempo, gestar esse tempo de maneira que deixa a gente feliz, que deixa a gente satisfeito, que deixa a gente fazendo com tempo mesmo para a gente fazer só o que a gente quer, né? Porque a gente trabalha, a gente tem muitos tanks na vida. Eu tenho que isso, eu tenho que, né? Os to-dos, né? Aí para você é os to-dos, que eu tenho tudo, tem que fazer mil coisas. E aí, esses casais até que curtiram um pouco bem, né? Mas, só que também, é o que eu sempre digo, para você ter desejo, você tem que sentir falta. Então, também, estar junto todo dia, toda hora, aquelas pessoas que precisaram realmente ficar confinadas e que não tinham problema de relacionamento, no começo foi muito gostoso, porque elas curtiram o momento juntas, né? Então veio medo, ó, não sei o que vai acontecer, mas nós estamos juntos, estamos aqui, nós dois. Curtiram, tiveram mais tempo para se relacionar. E tiveram mais tempo para ter tesão, para parar, para sentir. Agora, aqueles casais que moravam juntos e que já o relacionamento já tinha alguma coisa, alguma rusga ali, né? Que ficar junto, encarar o face to face ali, olhar um pro outro, foi difícil. E Porque os que aí têm teve tempo. filhos também, né?
também isso. Aí tem as outras coisas que eu ia falar em relação ao que tem de agravante, mas antes de falar dos agravantes, assim, esses casais que tinham contas aí a acertar um com o outro, eles tiveram que acertar. E é natural que isso aconteça. Então, assim, eu não vejo isso como profissional como algo ruim neste sentido. Porque em algum momento é importante que você olhe para o que não está bom. Porque a gente vai passando meio correndo, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lá depois eu resolvo. E nos relacionamentos isso acontece também. Então ficou insuportável viver com alguém que já não estava muito bom. Fora, aí que eu ia falar, né? Então, assim, a pandemia tem sido para aquelas pessoas que dispensaram funcionária, que não tem escola para os filhos. Então, assim, muito trabalho. Né? Então, assim, os relacionamentos, eles tiveram que se reacomodar. Eles saíram da zona de conforto, onde a mulher chegava em casa e ela fazia todo o segundo round ali, que era cuidar do filho, dar banho, fazer almoço ou preparar almoço. O homem estando em casa, essa tarefa, ela teve que ser realmente dividida. Né? Então, assim, teve toda aquela questão de... Agora, o homem não vai ajudar a mulher, ele vai fazer a parte dele. Parte dele, Que sempre teve que ter sido feita, mas a gente sabe que nesse país machista, né, que a coisa como funciona, que antes do individual e do casal tem a cultura por trás, em volta, né, de tudo. Então, assim, é o que você disse. Tem filho gritando, filho que não gastou energia, que não foi na escola. E teve gente ainda que ficou em quarentena com a sogra. Com a sogra, com a mãe, com o marido, com o filho, com o cachorro, o papagaio. Ô, gente, desculpa, não há amor que resista a uma quarentena dessa. É muita informação. É muita informação. Eu costumo dizer para os casais que chegam, que entram na clínica, eu falo assim, olha, presta bastante atenção para o que você coloca em cima da cama. Não cabe, o chefe não cabe em cima da cama, a sogra não cabe, as contas não cabem, o cachorro não cabe, os filhos não cabem. Então, assim, emocionalmente falando, metaforicamente falando, se você leva tudo isso para a cama, para a relação sexual, não tem tesão que resista. Se você vai para a cama pensando que sua sogra está, sei lá, de repente precisando de cuidados, os seus filhos estão precisando de cuidados, o chefe que está brigando com você porque não sabe o que fazer, e o cachorro latindo. Gente, é muita interferência. É muita interferência. Né? E então, aí? Realmente... O que a gente faz nesse caso? Conta aí, minha filha, que nós estamos empolgados. Então, e aí eu fiquei pensando no seguinte, né? Assim, o nosso tema poderia parecer um tema muito já batido, porque as pessoas estão cansadas de pensar o que a pandemia mudou na minha vida, o que a pandemia fez, o que a pandemia não fez. Mas eu gostaria de dividir em duas faixas etárias. Os adolescentes e os adultos, né? Então, assim, os adolescentes, o que aconteceu com os adolescentes? Agora, já há um mês, mais ou menos, já estão todos saindo, né? Todo mundo está saindo já. É hipocrisia dizer que não. Só os mais preocupados que não saem e nunca saíram e nunca vão sair, até a vacina sair. Então, esses aí são diferentes. Mas quero dizer assim, aqueles que a gente vê que já estão na rua, nas praias, nas viagens, que já estão curtindo, que é a maioria, né? Então, assim, eles se dividiram assim. Os adolescentes ficaram muito tempo confinados. E adolescente, a gente sabe, além de a gente já ter sido adolescente, a gente sempre conhece ou tem alguém que é adolescente em casa. Eles estavam loucos para encontrar de verdade, porque adolescente tem naturalmente uma necessidade, duas necessidades básicas, social e sexual muito grande. Por que sexual? Porque estão com os hormônios à flor da pele. Estão produzindo numa qualidade maravilhosa os hormônios, estão começando a produção hormonal. Né? E social, porque é natural. Na adolescência, a gente busca muito mais o social do que quando a gente é adulto. Então, esses adolescentes, quando começaram a sair, começaram a transar. Mais do que o comum da época da adolescência. Porque eles ficaram confinados um tempo. Então, tem esse comportamento de você segurar muito na adolescência. Tudo que você segura demais, a hora que você solta... É igual abrir a porteira de uma boiada. Eles vão querer fazer tudo que eles não fizeram, né? Então, esses adolescentes agora estão nessa fase, né? Agora já estão saindo bastante, estão indo para a praia, estão pegando todo mundo, estão, né, viajando nos dois sentidos, viajando para outros lugares mesmo e viajando na pegação. Por quê? Porque ficaram em casa muito na internet com os amigos, com os crushes, com os paqueras, na zaração. Então, o celular... bombou. Não teve nada que bombou mais do que
a comunicação virtual, certo? Então, os adolescentes é bem simples de pensar. É. Os adultos, aí já é mais complicado. Um amigo meu mandou perguntar como é que faz. Como é que faz? Ele é sozinho? Não, foi uma pergunta em geral mesmo, sobre os casais mais velhos, né? Meia idade, assim. Então, assim, também a gente pode dividir entre os casais casados que moram juntos. Casados, eu quero dizer que moram juntos, não importa se serve no papel ou não, né? E aqueles avulsos, solteiros, né? Então, assim, os casais casados, como eu disse, passaram por essa fase aí do primeiro, quem não tinha problema, curtiram bastante, e depois o trabalho continuou, e aí veio a monotonia, porque tudo que acontece todo dia a gente cansa, né? Ontem eu até brinquei, peguei as pessoas me mandam perguntas na inbox, né? E aí eu peguei aquelas para fazer umas livezinhas pequenininhas que eu acho que é legal, né? Interessante de vez em quando. Então, falou assim, nossa, o que faz para manter a chama sempre acesa? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a chama sempre acesa ninguém aguenta. Nem a vela de 7º dia. Não, da mesma maneira que, assim, né, a pessoa tá ansiosa e sofrendo por alguma coisa, em algum momento ela vai baixar a ansiedade, se ela tá passando por algum problema, porque o corpo, fisiologicamente, não aguenta ficar o tempo todo com ansiedade. Chega uma hora que você pifa. E na relação sexual é a mesma coisa. Ninguém aguenta ficar o tempo todo com tesão lá em cima. Porque o organismo não aguenta, ele não suporta. Então é importante que você deixe a coisa esfriar para você desenvolver essa chama, acender de novo, né, a chama. Então, assim, para você sentir vontade, tem que sentir falta. Tem que sentir falta. Então, assim, eu sempre digo, você não tem que transar todo dia. Eu indico, de brincadeira, um orgasmo todo dia. Mas esse orgasmo pode ser na masturbação, porque ter orgasmo é diferente de ter uma relação sexual, né? Eu me masturbar sozinha é diferente a sensação que eu tenho de me interagir com o outro, né? A interação é um processo. Eu e o outro é um processo. Acontece muita coisa enquanto eu estou interagindo com o outro, me relacionando. E eu sozinha na minha masturbação é algo muito mais fisiológico, que me faz bem. Então, é importante dividir isso, né? Então, assim, aí os casais que não moram juntos ou as pessoas que são avulsas, que querem uma pessoa ou querem estar com alguém, no começo sofreu muito também. Por quê? Porque talvez estivesse saindo, estivesse indo em lugares, em barzinhos e tal. Então, teve que ficar um pouco isolado. E quem mora sozinho, principalmente, agora que está aparecendo, quanto essas pessoas ficaram deprimidas, né? Então, tem muita gente hoje voltando em função de depressão e ansiedade pelo medo de não saber o que vai ser a vida agora. Porque essa história de vírus não vai acabar mês que vem. Isso vai levar ano que vem. Então, assim, vários comportamentos vão continuar aí. Vão ter grupos que falam bobagem. Vão ter grupos que falam, meu Deus, o vírus está no meu pé. Eu não posso sair de casa e voltar e não lavar o pé, tirar o sapato, desinfetar tudo. Vão ter aquelas pessoas que falam, tá bom, então a gente só encontra de 4 em 4 pessoas em casa. Ou se vai num bar, não, tem que ser um bar onde tem muito distanciamento. Então, assim, você vai ver, vão ter vários grupos, né, que vão ficar pós-pandemia, porque a pandemia mesmo já acabou, mas o comportamento da pandemia não vai acabar. Então, vão ter grupos segregados, cada um vai ter um comportamento aí que quem vai se identificar com esse vem mais para cá, quem se identifica que vai mais para lá. Então, o que aconteceu? Né? Mexeu com a intimidade, mexeu com as necessidades de quem morava sozinho, de quem mora sozinho. E aí, quem que tá ganhando agora, que antes não era tanto e agora tá bombando? Os aplicativos de relacionamento, né? O quanto de aplicativos que existiam já e o quanto eles cresceram agora, eles ampliaram os trabalhos, eles desenvolveram técnicas mais novas, né? Assim, de achar alguém que, poxa, é mais perto de mim, então quem sabe a gente pode ficar isolado um tempo e depois se encontrar. Então, assim, tudo isso foi acontecendo. E o que eu particularmente acho fantástico, sempre, tá? Eu ia falar só que ainda existe, né, um preconceito muito grande com os aplicativos de paquera, com os aplicativos de encontro. Eu falo que se eu tivesse na pista, eu ia usar demais, porque eu acho que hoje em dia tudo está muito modernizado, tudo está interligado e você não precisa mais daquele
daquele trabalhão que você tinha para ir encontrar a pessoa, né? Lógico Sim. que uma coisa também eu acho que não substitui a outra, porque a vida social, de você sair, de você fazer suas coisas, também faz parte da nossa vida. Mas os É. aplicativos também, eles vieram para facilitar muito. O João está aqui ainda falando que ainda há um estigma muito forte contra os aplicativos. E eu achei Aham. interessante porque na enquetezinha que eu fiz, a maioria das pessoas usam. Então, por que você acha ainda que tem esse preconceito com os aplicativos? Eu acho que tem bem pouco ainda, né? Porque assim, as pessoas, elas são divididas. As pessoas têm as que entram e contam e as que entram e não contam que entraram. Só contam depois que virou alguma coisa, se o relacionamento fluiu e se realmente virou um relacionamento, não se saiu do virtual, se concretizou aquele relacionamento. Se a gente for pensar, né, os aplicativos antigamente, sei lá, há 10 anos, antigamente assim, claro que antigamente não é tanto tempo atrás, né, porque tudo acontece muito rápido hoje. Há 10 anos atrás, por exemplo, os aplicativos, eles eram usados, ou sites, nem eram aplicativos, né, eram Sites. sites de relacionamento, eles eram usados mais por aquelas pessoas que eram muito tímidas, que tinham muita dificuldade de se relacionar, e por aquelas pessoas que já tinham se separado, não sabiam como retornar à pista, né? Que nem você falou. Elas não É. sabiam como voltar a paquerar, voltar a sair, como que elas iam fazer, como elas iam se vestir, para mostrar que elas não estavam mais casadas. Aí era uma ansiedade louca. Então, assim, era mais fácil estar lá atrás do computador, né? E arriscar se virasse alguma coisa. Depois veio a câmera, as pessoas puderam se ver e tudo mais. Agora, hoje, não são só essas pessoas que entram nos aplicativos. Todo mundo não tem. Se você for ver pesquisa em relação ao aplicativo, tem de todas as idades, todas as orientações sexuais. Tanto é que existem aplicativos para casados que não querem se separar. Eu já dei entrevista para vários, né? Então, assim, existem sites para pessoas casadas que querem manter o casamento, tá? E não é que o marido sabe que tá, ou a mulher sabe que tá aí tudo bem. Não. Eles estão lá, querem manter o relacionamento, não querem se separar, mas querem ter relação com outras pessoas também casadas, que também não querem se separar. Isso existe. Olha. Então, assim, existem aplicativos para pessoas mais velhas que querem sustentar pessoas novinhas que estão começando a vida de faculdade e tudo mais. Existem aplicativos só para gays casados com relacionamento estável, né? Casados com relacionamento estável, que querem ter umas saidinhas aí, né? E também para gays que são avulsos, que são Solteiros. solteiros, obrigada, solteiros, e que querem encontrar uma parceria. Eu, particularmente, Rize, acho fantástico. Eu não critico absolutamente nada. Eu tenho paciente de 30 anos que está em aplicativo, eu tenho paciente de 20 e poucos anos, eu tenho paciente de 40 anos, tenho paciente de 60 anos, que está lá, é um universo a todo público, né? Para todo público, é isso mesmo. E a Ana tá falando também que o irmão dela e a cunhada se conheceram no aplicativo. E que hoje eles estão casados e com uma filha linda. E que quando eles contam, as pessoas acham estranho, pois ainda existe a ideia de que relacionamento de aplicativo não dura. E, gente, eu quero falar que aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas se relacionarem através dos aplicativos há muito mais tempo do que no Brasil. Por quê? Principalmente nas cidades iguais a Nova York, as pessoas trabalham demais. Então elas aproveitam qualquer tempo que elas têm nos aplicativos. E eu tenho várias amigas que conheceram no aplicativo, igual o irmão da Ana, estão casados e felizes. Eu sou totalmente a favor. E eu acho, para completar aqui um pouquinho, que eu acho que chegou a hora também, Marina, das pessoas pararem de preocupar com a vida dos outros. Se você tá com seu... Você sabe por quê? Porque eu fico vendo, assim, várias pessoas casadas, e casamento, gente, não é sinônimo de que você tem companhia. Às vezes, eu acho que isso a gente pode até comentar um pouquinho, as pessoas se acomodam, né? Então, você tem um relacionamento que você tá acomodado. Então, se o outro tá procurando a felicidade dele, vai achar.
Se é no aplicativo, se é no bar, se é na casa do amigo. Eu lembro quando eu era solteira, eu gostava muito disso, dos amigos, sabe? Tentarem arrumar. Porque um já te conhece, já conhece o outro também, então tenta juntar, né? O que você acha? Então, eu quero dar a minha opinião profissional, né? Porque, assim, Isso. tudo na vida tem os dois lados. Absolutamente tudo, né? Se você sabe aproveitar das ferramentas que existem hoje, por que não? E tanto na vida física, né, de verdade aí, tanto na vida virtual, você vai se deparar com pessoas que vão te enganar. Quantas histórias nós já ouvimos, independente de aplicativo, que uma pessoa estava namorando, começou a namorar um cara, que de repente o cara era um psicopata. Ele dava sinais, só que a pessoa não via, porque ela não queria ver naquele momento. Saía com ele e tal, de repente o cara, sei lá, faz uma loucura, tenta matar, joga, não deixa ela sair de casa. E ela tava ali no relacionamento diário, entendeu? Então, assim, quando a pessoa é psicopata, ela é sedutora. A pessoa sedutora engana todo mundo, né? Então, assim, voltando aos aplicativos, né? Que pode ter gente boa e também pode ter gente ruim, assim como Aí na vida Tamara real. acabou de botar que tem muito doido em aplicativo, mas na rua também é isso aí que você acabou de Também, falar. exatamente. Então, assim, o lado positivo é essa possibilidade de se encontrar. Eu falo que o aplicativo hoje em dia é um atalho, né? Você vai mais rápido. Aí é que tem um lado bom e um lado que não é tão bom, né? Então, assim, é bom para quê? Você acabou de me contar que aí é muito mais comum, porque a gente sabe que o americano é consumista e trabalhador pra caramba. Ele trabalha, compra, trabalha, compra, né? O americano é bem assim. Então, assim, ele quer as coisas muito rápidas. E aí, o aplicativo é muito rápido, né? Não importa se você é solteiro, se você é casado, se você tem 20 anos, se você tem 30, 40. Se você E, é ansioso e quer uma coisa mais rápida, é ali que você vai encontrar, e aqui né? eles costumavam fazer aqueles speed dates, né? Que são os encontros rápidos. Deixa eu contar para vocês um pouquinho como é que Conta. funciona. Era assim, eles fecham o restaurante, então vamos supor, uma sexta-feira igual a hoje, né? Aqui tudo tem hora para começar, hora para terminar. É. Então, vão começar às 7 da noite até às 11. Você entra e só tem solteiro. Aí cada um tem um crachazinho, né? E aí você vai rodando, você vai conversando com as pessoas. Aí tem lugar que tem um Ah, é sininho. aquele que senta na mesa, assim? Você vai ver em Isso, filme. isso, que vai fazendo a rotatividade, né? Rodízio. É, vai rodando, assim. Isso, aí você senta, tum, aí é na hora de mudar. E vai rodando. Então, assim, é o que eu falo, existem várias maneiras de você conhecer pessoas, né? E essa é uma delas que existem aqui também. Nossa, que legal A gente isso. Acho que podia eu vou montar um tentar negócio desse no fazer. Brasil, é? Acho que eu vou montar isso daí, viu? O Rio de Janeiro é uma boa ideia. Vou empreender esse negócio. Então acho. Pode continuar falando que eu te interrompi dos aplicativos. Não, mas eu acho muito legal o que você contou. Então, assim, imagina para uma pessoa que é tímida e que para ela se relacionar socialmente é complicado e tal. Poxa, isso é um alívio, né? Agora, tem um lado que eu acho que não é legal, e é muito interessante ver isso, né, na terapia, que às vezes quando tem algum paciente meu que está solteiro e que começa nessa ansiedade, na terapia a gente trabalha, é mais fácil de perceber, né? Então, assim, tem muitas pessoas que entram em aplicativos e que estão tão ansiosas para se relacionar, o que não é tão bom, né? Que aí elas ficam olhando como se fosse um catálogo as pessoas. Aí começa a conversar, não gosta, descarta. Começa a conversar, não gosta, descarta. Vai descartando. Ou descarta pela aparência, que é pior ainda, né? Ah, não gostei, descarta, não gostei, descarta. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente sabe que o mais rico de uma relação é você conhecer a pessoa por inteiro. Isso é um processo, leva tempo. Então, se você olha uma pessoa, não gostou do oi dela e já descarta, isso é negativo, né? Se você olhou para a pessoa, não gostou só do rosto dela, não gostou e descarta, é muito negativo. E também é negativo quando você olha uma pessoa, acha ela maravilhosa e fala, nossa, essa amei, apaixonei. É negativo também. Por quê? Porque às vezes ela pode até ser de verdade bonita daquele jeito, linda, maravilhosa, só que a hora que você foi com tanta expectativa porque ela é tão linda, a hora que você vê, ai, não tem graça para conversar, não tem um beijo gostoso depois quando encontra. Então você fica iludido. Então, assim, existem todos os lados de relacionamentos por aplicativo.
E também é muito normal acontecer, muito comum, na verdade, acontecer, e o que não é muito bom, são as pessoas que entram nos aplicativos enganando outras, falando que querem relacionamentos sérios, mas na verdade, e acontece muito com homem isso, mas que na verdade querem só transar. Então iludem muitas vezes. Só que eu já tive experiências de pacientes meus, homens, que têm aplicativo, que estavam em aplicativo, homem novo, né? Que estava porque queria estar mesmo, não é por causa da pandemia, isso até antes da pandemia. Porque tinha cansado de ficar indo em bar. Eu falei, meu, quer saber? Que preguiça. Eu quero, né, já começar a ir no aplicativo, já vejo, já começa a conversar, se curtir, vai. Que ele, durante um tempo, né, desses encontros em aplicativo, era muito engraçado quando ele chegava na terapia e falava assim, poxa, essas mulheres só querem saber de transar, elas só querem transar, fala com a gente, já vem com os peitos na cara. Então, assim, é um outro lado que as pessoas não postam nas redes sociais, mas que na intimidade existe também. E aí a gente pensa, né, poxa, o que será que essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né, tá buscando? Só ter relação, ter relação. Será que quer mesmo ter relação sexual? Está com vontade, desejo? Ou está usando isso para aliviar algum tipo de ansiedade que descarta ali, descarrega ali no sexo? Porque isso é muito comum. Agora, o Né? que eu não consigo entender também é assim, porque quando você está no aplicativo e você está conversando com a pessoa, não tem como você também prometer que você quer um relacionamento sério, duradouro, se você nem conhece, né? Então, eu acho que tem que ser igual um relacionamento comum. Você vai, conversa com a pessoa, sai, encontra, e de lá eu acho que você tem que ver. Eu fico meio confusa nessa parte. Rízia, é impressionante o como as pessoas se envolvem emocionalmente através do virtual. Elas chegam a amar, né? Assim, achar que amam, não amar, achar que amam, dizer que amam aquela pessoa, porque estão conversando pelo aplicativo. É claro que tem que encontrar. Mas uma das coisas que eu falo que mudou muito no comportamento humano é isso. Antes, a gente sempre se encontrava primeiro, tinha primeiro aquele, né, olhar de longe, até ir se aproximando, para depois conversar e marcar um outro encontro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é muito comum as pessoas começarem já, né? Ah, gostou do amigo que viu na foto, pede o contato, e aí começa conversando pelo WhatsApp, e aí já faz um call, uma chamada, e aí já começa a ver até se encontrar. Então, assim, eles já vão com uma sensação de estar apaixonados. Em aplicativo, então, isso acontece demais. Que às vezes realmente rola e é mesmo, né? Quando continua encontrando pessoalmente. E às vezes não, às vezes é uma ilusão. Né? Às vezes você fala assim, poxa, eu achava que a hora que eu encostasse pele com pele ia dar certo, que era mais alto, mais baixo, essas coisas de, sabe, de encontrar de verdade, é diferente. Né? Então, assim, é muito louco, né? O comportamento humano, nós estamos vivendo, independente da pandemia, nós, eu, você, hoje, dia 22, né? 22 hoje? 23? Isso, dia 23. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, nós estamos vivendo uma fase de transição cultural. Porque mudanças culturais, elas demoram muito para acontecer, né? E nós estamos vivendo, ó, a gente for parar para pensar, nossos avós, nossos pais, nós fomos criados mais ou menos do mesmo jeito. E vivemos no mundo mais ou menos do mesmo jeito, né? A ordem das coisas. Encontrava, depois encontrava de novo, depois ver se beijava ou não, e depois ficava e tal. Hoje em dia é muito diferente. Nós estamos nesse momento de mudança cultural, nós estamos no meio do olho do furacão da mudança. A gente ainda não sabe onde isso vai parar, essa mudança. Mas depois de celular, aplicativos, né? As revoluções, a desigualdade que foi olhada, né? Agora, a diversidade que foi olhada, o respeito que precisa existir, o feminismo, tudo isso bagunçou tudo. Então, eu falo que é o caos necessário. Nós estamos vivendo o caos necessário. Ou seja, bagunçar tudo para ver como que vai ficar. Porque comportamento mesmo, ele está sempre mudando. Só que antigamente a mudança era muito gradual, muito lenta. Hoje, nós estamos vivendo, nesse momento mesmo do hoje, que eu falo que é o agora, nós estamos vivendo mudanças que vão ficar para sempre. Nunca mais vai ser aquela coisa de você pedir em casamento ou você pedir em namoro. Hoje em dia, a partir de agora, é assim.
você fica um tempão com a pessoa, namora, aliás, viaja com ela, dorme com ela, praticamente mora, mas ainda não fala que tá namorando. Até falar que tá namorando, olha... Ser sua, né? Exatamente. Você vive tudo. É o test drive, assim, não é um test drive de meia hora, de meses. Agora, até você falar assim, bom, agora eu acho que eu posso falar que eu tô namorando. agora eu queria fazer um alerta para quem está assistindo a live também, porque a gente abrindo a caixinha, eu vi muita gente falando dos golpes que elas passam em rede social e aplicativo de relacionamento, gente. Eu sei que quando você se envolve, né, pessoalmente com a pessoa, você tem aquele ímpeto de mandar dinheiro, porque você cai na história da pessoa, mas é aquilo, porque você está tão envolvido que você tem a tendência de acreditar mesmo naquela pessoa. Não manda dinheiro, não, tá? Quem tiver aí, não manda lá para pessoa que está na China, que está não sei onde, porque eu já conheço muita gente que caiu nesse golpe. A Jurema tá falando aqui que quando meu namorado me pediu em namoro, eu falei, eu já tô namorando com você. Essa foi decidida. Não, a Jurema, ela é super decidida. Não sei como é que ela que não pediu em namoro antes. Aí a Mônia tá falando, verdade, eu tenho uma amiga que caiu no golpe. Então nós temos que estar de olho também, né? E eu acho que é muito importante isso que você está falando, e a gente está brincando aqui e tal, mas assim, quando uma pessoa se envolve emocionalmente, isso mexe com as estruturas dela mesma. Né? Então, assim, eu estava falando da personalidade do psicopata aquela hora. O que é a personalidade do psicopata? O que é uma personalidade psicopática? Né? Falando aqui em relacionamentos. É a pessoa mais sedutora do mundo. Ela, normalmente, o psicopata, ele é muito inteligente. E ele percebe rapidamente o teu ponto fraco. Né? Então, assim, por isso que ele é tão envolvente. Por quê? Porque ele percebe aonde você é fraca, ele percebe a tua carência, onde falta para você o que você precisa, e ele vai te dar justamente aquilo que você quer. Ele é sedutor, ele te põe lá em cima, ele vai falar que você, se você tem uma dificuldade, sei lá, se você se acha meio fraca de intelectualmente falando, ele fala, nossa, você é super inteligente, imagina, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ou se ele percebe que a pessoa se acha feia, ele fala, você é maravilhosa, você é mais linda que a Gisele Bündchen. Se ele percebe que você é uma carência afetiva e que precisa toda hora ser chamada atenção no sentido de eu gosto de você, eu quero te ajudar e tudo mais, ele vai no ponto, porque ele tem essa percepção aguçada. Então, cair no golpe é muito comum, porque as pessoas carentes encontram, deu match, um carente com um psicopata, pronto. A merda tá feita, desculpa o termo. Mas é isso aí. Né? O desastre tá feito. Porque as personalidades, a gente sempre busca o outro, né? Eu gosto sempre de falar quando eu faço curso, dou curso para as pessoas, para os casais ou para grupos, que os casais, eles são construídos através de duas questões básicas. Ou identificação ou complementaridade. Identificação é quando eu vejo no outro aquilo que eu percebo em mim que eu gosto. E falo, nossa, gostei. Um exemplo, né? Falo assim, então, eu gosto tanto de mamão com feijão. Aí o outro fala, jura? Eu também! Eu amo mamão com feijão. Você é a única pessoa que gosta como eu. Identificação. Apaixonou, né? Ou por complementariedade. Quer dizer, é uma coisa simples. Eu sou uma pessoa super tímida e, de repente, na minha vida, me encontro com uma pessoa super extrovertida. E eu falo, nossa, eu queria ser daquele jeito. Olha, ele tem coragem de falar aquilo que eu não tenho coragem de falar. Ele é fantástico. Ou seja, eu busco no outro aquilo que eu sinto que falta em mim. Então, aí eu me uno ao outro, porque o outro também é muito interessante para ele, aquele que é super extrovertido, ter um tímido do lado dele que deixa ele ser extrovertido e que acha tudo que ele faz lindo. E esse tímido, ele ajuda. Então, assim, é o casal que se une por complementariedade. E esses golpes, né, que a gente tá falando aí que as pessoas caem, é por aí. Deu match, pronto, entendeu? Eu acredito que o outro vai vir lá dos Estados Unidos, que me mandou antes uma encomenda que eu tenho que receber, mas para receber eu tenho que mandar para ele uns $1.000, porque ele tá chegando, ele vai vir, ele tá louco para me ver. Mas ou para comprar passagem, né? Ou A gente ouve muito disso.
Deixa eu ver aqui. Tem só uma perguntinha, Kaique. Você tá atrasado, viu? Kaique tá sempre aqui com a gente. Ele tá falando, nossa, eu sou inscrito em canais que falam sobre esse tema. Incrível como o psicopata é frio. Até quando pegavam pena de morte, eles riam, sabe? É isso mesmo, né? A ausência de sentimento. É tudo isso que Exatamente. a Marina falou. Ele é extremamente inteligente, extremamente romântico, sedutor, mas com o objetivo de dar o golpe, né? É, Ele é manipulador, estratégico, né? manipulador. Então, quem tiver aí, fica de olho nisso. Marina, eu quero passar para uma outra. Já tem 40 minutos de live. É muito legal a gente conversar sobre esses tópicos. Eu É. queria conversar com você também sobre um tema que veio sobre pessoas que são solteiras e que falaram que elas não conseguem se relacionar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. E eu acho que um dos exemplos foi isso que você falou. Ou as pessoas escolhem muito, né? Porque teve uma pessoa que conversou comigo que falou que ninguém é bom o suficiente para ela, né? E aí eu, nossa, alecrim dourado. E aí teve outras que falando que se relacionaram, ficam um tempo, mas que não continuam. O que que acontece? Bom, assim, é bem genérico isso, né? Mas assim, de uma maneira realmente geral falando, porque é claro que a gente tem que analisar cada caso. Mas assim, o que é muito comum acontecer é que as pessoas acabam entrando sempre, cometendo sempre o mesmo erro e não percebem que é o mesmo, né? Então, assim, vou dar um exemplo que é o mais comum, né? Mulheres que buscam sempre o mesmo tipo de problema. A hora que elas veem, que é um termo muito comum de que elas falam assim, gente, eu tenho o dedo podre para escolher relacionamento. Eu sou a mulher do dedo podre. Que eu tô sempre começando. A hora que eu vejo ele também é sacana, o outro não é sacana, só queria aproveitar de mim, só queria aproveitar do meu dinheiro, ou sei lá, né? Então, assim, por quê? Porque a pessoa, ela não percebe que ela tem uma carência naquela parte do jeito de se relacionar. Que a hora que ela vê, ela foi de novo procurar um cara que tá dependendo dela. Ela foi de novo procurar um cara que vai aproveitar dela. Ela foi de novo procurar alguém que de repente olha para ela de outra maneira, né? Uma coisa muito comum, mulheres mais velhas que gostam de se relacionar com meninos mais novos e que não percebem que tratam eles como filhos. E com filho a gente não transa, né? Então, assim, o relacionamento no começo é muito legal, muito interessante, porque ele é novinho e tudo mais, e me enche de energia. Mas aí, a hora que a gente vê, é a mesma história. De repente, ela tá cuidando dele, ela tá tratando ele como filho, ela tá fazendo tudo para ele. E chega uma hora que, se não era isso que esse moço estava procurando, né? Ele se cansa e, ó, some. Porque a hora que ele percebe que era a mãe, né? Ele tava com a mãe, ele fala, não, não quero a mãe eu já tenho. Eu não quero a mãe. Olha que Ele some, interessante. né? Eu tô dando um exemplo de um Aham. aspecto, não que todos sejam assim, Uhum. né? Mas assim, o que é importante para as pessoas que falam que nunca conseguem levar uma relação adiante é parar de apontar o dedo, todos me enganam, todas ou todas me enganam, todos só querem isso, e começar a olhar para cá, que é o mais difícil. É muito fácil a gente fazer assim, isso não dói. Agora isso aqui dói, ó. Ai, pega aqui, ó. Eu olhar para mim dói, né? Então assim, o que é eu olhar para mim? É eu parar para analisar aonde foi que o relacionamento acabou. Porque e mais um relacionamento acabou. Porque se eu parar, se eu colocar no papel aonde foi que acabou, eu vou perceber que eu percorro o mesmo caminho, eu cometo os mesmos erros e até procuro os mesmos tipos que eu não consegui resolver alguma coisa lá na minha vida e eu estou tentando aqui. Só que eu não interpreto direito. Por isso que a terapia serve, né? Para isso que a terapia serve. Que é para você fazer o caminho aí de volta e falar assim, poxa, será que não? Se sempre tem o mesmo resultado, então você está sempre fazendo a mesma coisa. Vamos mudar isso. Agora, para identificar terapia, o começo da terapia é fundamental para quê? Primeiro, eu preciso identificar o que acontece comigo, para depois promover uma mudança. Porque se eu não sei o que está acontecendo, eu não vou saber o que eu vou mudar, o que eu preciso mudar. E aí, se eu dou conta de mudar ou não, aí já é todo um processo, né, psicoterapêutico mais profundo. Mas assim, eu preciso fazer o caminho de volta, poxa, eu erro toda vez, eu faço a mesma coisa. E é difícil as pessoas assumirem isso. É, o Muito Kaique tá mais fácil falando, falar o outro Marina, fez. que você é iluminada, que a gente nunca vê o erro na gente. A gente não quer, né? Dói. É, dói. É mais fácil ver o erro do outro.
É isso que ele acabou de falar, muito verdade isso. O errado é sempre o outro. Gente, eu tô vendo que vocês estão me mandando umas perguntas aqui na caixinha de interrogação, mas não tá chegando para mim. Então manda nessa abertinha aqui. Marina, e eu queria saber de você também, por que que você acha que o sexo ainda é um tabu tão grande na sociedade? Ah, então, né? Essa pergunta, se eu tinha passado para mim, eu fiquei pensando nela, né? Falei assim, nossa, porque o meu sonho como sexóloga é que as pessoas possam falar sobre, não as intimidades, não é o que elas fazem na cama, tá? Mas sobre sexualidade, porque eu vejo sexualidade como saúde. O meu sonho é que elas possam falar sobre sexualidade como elas falam de qualquer outro assunto, né? Cuidar da sexualidade, que é cuidar da saúde sexual. Então, assim, é mesmo ainda um tabu muito grande. Por quê? Porque nós vivemos num país machista. Não só o nosso país, né? Os Estados Unidos também é meio machista. A maioria dos países é. Nós fomos construídos culturalmente onde o machismo tomava conta. Onde o homem era mais forte, o homem podia mais, né? O homem tem mais espaço, o homem pode falar mais o que ele deseja. Nós, mulheres, nós não aprendemos a mostrar que nós temos desejo, né? Então, assim, dentro da nossa cultura machista, o sexo, ele foi implantado não dentro da família bonita como um todo e tal. O sexo, ele era só para reprodução. O sexo, ele foi colocado aonde? Naquela mulher que era mulher da vida ou prostituta, né? O sexo é algo que, assim, que é muita luxúria, é muito prazer. Não é muito bonito você falar para os outros que você tem prazer, né? Ofende. Então, dentro da nossa cultura machista, é tabu por causa disso, né? Porque falar da intimidade, né, de uma maneira assim, por exemplo, a mulher que é casada e que tem filhos, ela não pode ficar tendo orgasmos múltiplos. Ela é uma mulher de respeito. Nós aprendemos que a mulher casada com filhos, ela tem que ser respeitada, né? E aquela mulher que não é casada, que não tem filho, que é da vida, ela pode ter prazer. Tanto é que é tabu nesse sentido por causa dessa questão da nossa cultura machista, que quando os casais chegam, casais que estão juntos há muito tempo, muitas vezes na clínica, que quando namoravam, transavam gostoso, sentiam ação sexual e ter vários orgasmos, não se culpavam por sentir prazer, depois que eles ficam muito tempo juntos, ou principalmente quando tem filhos, aí a coisa muda. Porque a partir do momento que a mulher tem filho, o homem coloca essa mulher no pedestal. Agora ela é a mãe dos meus filhos, imaculada. A mulher, assim, né? Que eu tenho que respeito, devo todo respeito a essa mulher. Não posso mais transar com ela que nem eu transava. Não posso mais, entre aspas, fuder com essa mulher. Agora eu posso fazer isso só com as outras lá fora. E aí é que o relacionamento do casal tem um grande potencial em virar república, que eu falo, né? Virar república é, você mora junto, você faz as coisas, né, que tem que ser feitas de obrigação junto, você paga a conta, você cumpre as obrigações e cada um vive na sua. República é assim, né? A gente divide as contas, um cuida do jardim, outro cuida da conta, outro cuida dos filhos e a gente não se cuida como relacionamento mais. E aí a terapia de casal junta de novo esse homem e essa mulher, percebendo que cada momento existe um papel. Existe o papel de pai e mãe agora, que está com os filhos, mas tem outro momento que tem o papel do homem e da mulher, do namorado e da namorada. Aí eles vão se permitindo de novo se descobrir. Entendeu? É Que muito louco, né? interessante. Quando a terapia chega nesse ponto de perceber, nossa, é mesmo, né? A gente beijava de língua até quando a gente namorava e nem ligava o que os outros iam pensar. Agora, beijo de língua, nem lembro quando foi a última vez que eu beijei de língua. Né? Então, assim, vai mudando muito, né? Não, teve uma pergunta que tá muito interessante, por isso que eu não tive filhos. A Mônia está perguntando aqui. Que tudo que você falou é verdade. Por exemplo, quando que se deve falar sobre sexo com os nossos filhos? Essa é uma pergunta que eu amo responder. Porque, assim, falar sobre sexualidade, orientar o filho em relação à sexualidade, é falar sobre autoestima, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu nunca vou chegar, né, e falar assim, hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu sei que as pessoas sabem que não é assim, mas assim, como falar, como entrar nesse assunto? Primeiro, quando a criança é bem pequenininha e você vai cuidar dela, levar ela para ir ao banheiro, limpar o bumbum, limpar na frente, né?
ou mesmo quando é pequenininho e ela já começa a entender, você precisa ensinar para ela que determinados lugares do corpo são partes íntimas. Isso já é falar sobre sexualidade. Isso já é construir a sexualidade de uma criança. Fazendo ela se proteger. E saber que alguns lugares do corpo dela, só ela que pode tocar e o papai e a mamãe para cuidar. Porque a gente sabe que até às vezes os pais abusam das crianças, né? Eu trabalhei com pedófilos muito no HC durante muitos anos. Então, assim, eu vi isso acontecer. Então, assim, a gente vai ensinando a criança a saber que tem lugares que não é todo mundo, não é como colocar o dedo enfiar o dedo no nariz. Não pode, né? A gente vai ensinando a criança que tem lugares que é gostoso de pôr a mão, mas que não pode pôr a mão em qualquer lugar. Quando a criança começa a coçar a perereca ou pipi, que sai um pouquinho de xixi ali que não limpou direito, e coça, e coça, e coça, pode sentir o tesãozinho. Mas ela não tem hormônio ainda para ver aquilo como algo sexual. Então, essa criança vê que é gostoso. Por quê? O pênis e o clitóris é cheio de terminações, são cheios de terminações nervosas na ponta. Então, se você esfrega ali, coça, você vai sentir uma coisa gostosa. Não é o hormônio que tem ainda ali ativado, mas as terminações nervosas do corpo mostrando que é gostoso. Que quando depois desenvolver, vai entender que ele é uma coisa, é um ponto, uma zona erógena, que é sexual. Então, você vai mostrando para aquela criança que ela tem que se cuidar, que ela tem lugares do corpo dela que não é para ficar mostrando. Ela vai crescendo, ela vai ficando com vergonha de mostrar, de ficar o tempo todo com o peito de fora, ou sem calcinha ou sem cuequinha. Isso já é a construção da sexualidade. Você já está falando sobre sexo para essa criança. Sem falar de sexo. Você não tem que falar de sexo para uma criança. Tem que ir no universo dela e mostrando dentro daquele universo que vai se ampliando, que vai construindo, que vai crescendo, vai dando autonomia para ela. E mostrar que tem coisas que são de adulto. Quando ela crescer, ela vai entender, né? Então, assim, por isso que é muito comum e saudável as crianças, quando são pequenininhas, se verem sem roupa. Porque vão percebendo as diferenças dentro daquele universo. Um pipizinho e uma pererequinha. Um bumbumzinho, entendeu? E vão entendendo, que engraçado, é diferente e tudo mais, né? Isso é falar sobre sexo. E aí, quando existe a questão da diferença do adulto e da criança, também é importante falar, olha, esse momento é o momento de adulto. Isso daí que você viu fazendo, se de repente pega os pais transando, ou se vê uma cena na televisão, isso são brincadeiras de adulto. Crianças não brincam assim ainda. Quando você crescer, você vai entender. Só que isso não é para você, porque é muito forte para a criança. Então, assim, é exatamente isso que as pessoas muitas vezes não entendem e ficam com medo de falar sobre sexo para os filhos. Porque a gente não tem que marcar, agora nós vamos falar sobre sexo. Não, a gente vai devagar, né, mostrando, colocando na cabecinha dela ali os valores que nós temos em relação a isso para os nossos filhos. Né, para os nossos afiliados e tudo mais. Desculpa, Marina, ela está perguntando quando que devemos falar diretamente, quando eles já estão chegando numa idade avançada. E eu queria ler só um comentário do Kaique aqui, que está falando que marinas sejam contratadas para dar aula de educação sexual nas escolas. Gente, isso é tão importante, né? Muito importante. É muito importante que isso tenha mesmo nas escolas. Eu sou super a favor. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior. E quando eu morava lá, eu era concursada na prefeitura e na rede pública eu fazia muita orientação nas escolas, nos projetos sociais. É fantástico. Orientação sexual é fantástico. Porque ajuda muito as pessoas não fazerem muitas cagadas aí, né, na vida. De perceber, né? De perceber que, poxa, se eu aprendo a me cuidar desde pequeno, principalmente menina, eu não vou ficar com qualquer cara que prometa pra mim que tem que transar comigo pra provar o amor. Sabe? Quantas vezes a gente já viu isso com meninas acontecer? Então, assim, eu tenho que gostar do meu corpo, gostar de mim, por isso que eu falo de trabalhar autoestima, para quando eu me relacionar com outro, o sexo não ser uma moeda de troca. O meu afeto não ser uma moeda de troca. Porque eu gosto primeiro de mim. O outro vai, né, aproveitar da situação e eu também vou aproveitar do outro, se nós dois percebemos que vale a pena. E falar sobre sexo de verdade, né, como a pergunta que a pessoa fez, tem que ser muito natural. Por quê? Né? Porque as crianças, hoje em dia, elas estão vendo. Não tem como negar mais. Elas estão vendo na televisão, elas estão vendo no celular, elas estão vendo nos tablets, porque mesmo que você controle o que seu filho vê, em algum momento tem uma propaganda ali que vai falar disso, uma propaganda que entra no meio sem sua permissão.
E ela vai ter contato ou com o seu celular, ou com o tablet que você deixou ela usar, ou com o do amigo, ou com o outro. Então, assim, elas já estão vendo. O olhar já tá ali, ó. E a criança é uma esponjinha. Ela vai absorvendo tudo que tá em perto dela, né? Por isso que é importante a gente tá... Bom, a gente nunca tá preparado para falar com os filhos sobre sexo, mas é importante a gente tá esperando uma surpresa. Porque o filho sempre vai perguntar uma coisa naquele momento inadequado. E aí eu sempre falo, gente, o que tem que fazer? Respira. Por quê? Por 2 motivos. Porque quando você respira, você ganha tempo, né? E quando você respira, você controla a sua ansiedade, oxigena o seu cérebro para poder ter uma resposta, buscar uma resposta que não venha da ansiedade. Quando a gente responde por ansiedade, a gente pode responder qualquer coisa. E quando a gente tem um tempinho para pensar, a gente organiza as ideias até para falar assim, filho, eu não sei disso que você está me perguntando agora, mas eu já vou procurar saber e já te respondo. Ponto. Melhor do que falar assim, ah, isso é feio, isso é nojento. Você tá fazendo aquela criança ou aquele adolescente, futuramente ser um paciente meu. Né? Eu falo, vai ter um problema sexual, porque você reprimiu algo que de repente não era tão escabroso assim de se responder. Talvez fosse para você, mas para ele, não, ele só estava aberto para saber aquilo, sobre aquilo. E é o né? que você falou, criança ainda não tem a maldade que nós temos, né? De achar que tá perguntando por sacanagem. Eu tô vendo aqui, faltam 5 minutos. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho qual o conselho que você daria para quem quer deixar o relacionamento revigorado, a chama acesa. A chama acesa. Bom, primeiro tem que lembrar que a chama não deve ficar o tempo todo acesa. Cansa. Tá. A gente tem que sentir falta. Agora, assim, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. No seu casamento, no seu relacionamento com um chefe, no seu relacionamento com o trabalho, no seu relacionamento com amigos, você não investe? Você não tem interesse de ser a melhor amiga, a melhor funcionária, o melhor funcionário? Você não dá o seu melhor? Porque senão o outro vem e ocupa seu lugar. Ainda mais no trabalho. Né? Vem alguém que está com as ideias mais frescas, mais animado e vai lá, você acabou o seu trabalho. Né? Por que no relacionamento você não pensa, né? Eu preciso investir. Eu falei assim, eu odeio. O que você peca? Marina, você travou para mim. Peraí, deixa eu ver. Eu tô normal, gente? Ela travou para mim. Tá travado. Foi travar bem no final. Você travou para mim, Marina. Você voltou agora. E você ouviu até que parte do que eu falei? Eu ouvi que você ia contar uma história pra gente. A da cueca amarela do meu marido. Eu tenho uma cueca amarela que um dia ele tava com a cueca. E aí eu falei assim pra ele, eu odeio essa cueca, por que você tá com essa cueca? Ah, mas ele falou assim, mas não tem ninguém vendo. Eu falei assim, espera aí, a gente tá falando de uma cueca. Se tiver mais alguém que vai ver essa cueca, tem alguma coisa errada. A gente caiu na risada, né? Porque assim, se você na sua casa... Marina, apareceu 1 minuto e meio. Ai, bom, gente. então, enfim, a gente tem que investir no nosso relacionamento. A gente tem que fazer o nosso melhor pro nosso relacionamento. Trazer novidades pro relacionamento, convidar para fazer coisas diferentes, experimentar posições novas e compartilhar fantasias. Não tenha medo de compartilhar fantasias com a pessoa que você tá mesmo há muito tempo. Ai, gente, eu deixei o Instagram da Marina aqui. Ela é super acessível. Quem tiver, vai lá, segue ela. Manda um comentário. Vocês estão cheios de perguntas aqui que eu tô vendo, que pode infelizmente não deu tempo. Ela é super acessível. Manda mensagem para ela. Tá, Marina? Lízia, muito obrigada. Muito obrigada. E nós vamos marcar outros, porque esse assunto eu acho que tem que ser recorrente. Tá bom? Vamos sim. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.